Olá, o meu nome é Sharon e eu tô aqui com a minha amiga Larissa. E nós somos da Rádio Uni. Lembrando que nós estamos à distância fazendo essa gravação por conta da pandemia do coronavírus. E hoje, sendo a nossa 12ª edição, nós iremos começar com a entrevista feita com a banda Vapor.br. Olá, meu nome é Thaisa e hoje a entrevista é com a banda Vapor.br, uma banda autoral da cidade de Bagé. Lembrando que a gente está fazendo essa entrevista à distância, tendo em vista a pandemia do coronavírus. Então, como se formou a banda? Olá, eu sou Matheus Azevedo. Eu sou o Paul Jones. Bom, a gente compõe a Vapor.br e, bom, onde é que surgiu a banda, né? A ideia da banda. Na verdade, eu e o Pulga já tocávamos numa banda autoral de rock rural, só que a nossa banda tinha muito instrumentista. E esse fato de ter muito instrumentista fez com que a gente conseguisse pouco show, não conseguisse locais onde pagassem todos os músicos. E aí, conforme a faculdade também que a gente faz, o pessoal tinha curso e tal, né? E acabava se dispersando. E aí ficava difícil se juntar todo mundo para ensaiar sempre. Bom, aí conforme o tempo foi passando, acho que passou um ano depois dessa primeira banda que a gente teve. E aí passou um ano, a gente teve a ideia de criar uma banda nova, onde a gente precisaria suprir a falta de instrumentistas, porque não tinha baterista, não tinha alguém que tocasse só o sintetizador, só a guitarra, só o vocal. E a gente teve que arrumar uma forma de suprir, né? No início a gente usava o baixo, teclado e usávamos os aplicativos para suprir a falta de bateria. E no fim ficou isso e seguiu assim. E quais são os desafios para uma banda autoral na cidade de Bagé? Acho que os desafios que a gente encontra assim em Bagé é o fato do cachê, né? Porque a gente consegue espaço nos bares para tocar, a gente consegue espaço até em eventos beneficentes, assim, eles sempre tentam abrir espaço para as bandas autorais. Só que a banda em si, assim, viver da própria música autoral em Bagé é meio impossível. Não pelo fato do dinheiro em si, né? Mas é pelo fato dos gastos que a gente tem com os equipamentos e tal. E o músico que queira sobreviver de música autoral em Bagé sofre esse problema. A banda já participou de 2 edições de um festival grande, o Morristock. Como foi essa experiência? Foi muito boa as experiências. E também agradecer ao Mostock também a ter nos colocado lá para tocar quando a gente estava começando ainda, né? Isso foi uma boa oportunidade, assim. A gente estava em 4 meses de banda, a gente estava recém lançando o primeiro EP, que a gente gravou em casa, e o Morristock abriu os braços pra gente tocar lá. Claro, a gente não recebeu nada para tocar lá, a gente tocou lá 2 vezes, 2018 e 2019. Nas 2 vezes a gente não recebeu para tocar lá, mas, tipo, eles liberam o ingresso, eles nos dão presente, e a gente teve que organizar uma excursão com pelo menos 20 pessoas para ir com a gente para conseguir meio que essa vaga no Morristock, para tocar lá. Agradeço muito a Mari Martinez e o Paulo Zé, porque sempre entrei em contato com eles e sempre falam com a gente muito bem. Lá também nos recebem muito bem. O Morristock é um evento muito bom, muito abrangente musicalmente falando. O festival tá crescendo bastante, assim. Só que tem um lado negativo que às vezes eu vejo nas bandas do interior é que elas acabam ficando em horários não tão bons, assim, né? Não tanto público. E os horários são uma coisa fundamental num festival, né? Porque dá toda a ênfase e o clímax do festival. Sim, no primeiro festival a gente tocou. No primeiro dia, a primeira banda foi a nossa, né? Isso. E no segundo festival a gente tocou num sábado, acho que foi 3 horas, 4 horas da tarde, não tinha muita gente, as pessoas estavam acordando ainda. Nem som tinha pra gente. Pois é. Também teve uma coisa que aconteceu com os amigos nossos que tocaram em 2019 também, que no momento que eles estavam tocando, tinha uma banda no palco principal passando som alto pra caramba tipo, tapando o som deles e a gurizada tudo lá esperando o show principal e não tinha muita gente pra assistir o show dos nossos amigos, né? Também acho isso meio ruim, assim, né? A questão do horário que o Pulga falou.
Mas tirando esses problemas que a gente falou, o Morristock é uma experiência que acho que é o sonho de toda banda que está começando, é conseguir ir para lá, curtir o evento, que o evento é muito incrível. Aqui do Rio Grande do Sul, as bandas anseiam tocar no Woodstock. No Rio Grande do Sul não, até na região sul mesmo. Mas podemos lembrar que no Brasil tem muitos outros festivais que a gente também tem vontade de tocar, né? Pois é. Psicodália é outro que a gente tá também. Mas o festival mais perto da gente e o mais acessível da gente ir é o Morristock por enquanto. Quem sabe O Pira Rural, quando vem um dia, chama a gente. o universo paralelo mesmo. O universo paralelo é massa. A gente foca um pouco, tentar conseguir entrar no meio da música eletrônica também, porque o nosso estilo musical encaixaria muito bem no modelo do que é apresentado dentro das raves, por exemplo. E quais são os planejamentos e futuros projetos para a banda? Bom, o próximo passo que a gente quer dar e já está dando, que é a gravação do segundo EP. A gente já terminou de gravar, é tudo feito em casa, né? Gravado em casa. E a gente já terminou de gravar, estamos para lançar ele. A gente está esperando o momento certo, porque agora, com o coronavírus, meio que a gente está parado, assim, a gente não tem show, né? Acho que todos os músicos estão sofrendo isso. E a gente está, para agora, para 2020, eu acho que a gente só vai conseguir lançar esse EP, segundo EP, e vamos tentar gravar um clipe. Mas também não prometo nada, né? Porque essa situação tá bem complicada, a gente não pode nem se encontrar, imagina, se encontrar com pessoas, não... Seria que fazer uma aglomeração para fazer um clipe, vai ser meio impossível. Agora esperar qual que vai ser a oportunidade para tocar ao vivo, por causa que ficou só na vontade agora. Bom, a gente queria agradecer então o espaço que vocês estão abrindo pra gente de poder falar um pouco sobre a nossa banda, porque tem muita gente que não sabe muito, porque a gente é bem misterioso nesse fato. A gente tem essa pegada mais psicodélica do músico apresentar, então a gente nunca fez muito isso de mostrar quem a gente é, as nossas opiniões sobre o que a gente fez até agora. Então, valeu pelo espaço. Agradecer também o espaço e ansioso para ver essa entrevista. Para quem sabe ver entrevista de outras bandas também, porque na faculdade tem várias bandas sempre se criando e fazendo música nova. Isso aí, valeu. Valeu aí. Muito obrigada pelo consentimento dessa entrevista. Espero que vocês cresçam bastante e fiquem agora então com a música da Vapor.br. Até mais! Vamos sair
Nós tivemos também uma entrevista feita com o professor Udo, que nos contou um pouco sobre as ações que vêm sendo realizadas pela universidade por meio do projeto Etanóis. Vamos acompanhar. Olá, gente. Eu sou o Arthur e hoje eu estou com a minha colega Sharon e nós vamos entrevistar o professor Udo. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, o senhor pode nos explicar como funciona e qual o objetivo do projeto Etanóis? A gente fala, a Unipampa recebeu doações de bebidas destiladas apreendidas pela Receita Federal. Essas bebidas contêm, na média, 40 graus de etanol. Essas bebidas são destiladas por nós para ter um álcool com concentração em torno de 80 a 85 graus. Com essa matéria obtida pela destilação, nós podemos produzir álcool glicerinado, 80 graus, que é utilizado em hospitais, em postos de saúde, em outros lugares para esterilizar as mãos. A gente consegue também produzir álcool 70, que serve para desinfetar superfícies, para desinfetar material hospitalar, tudo que tipo de objeto que precisa de ser desinfetado. Nós estamos aqui com uma equipe formada pelos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Química e licenciatura em Química, trabalhando na destilação dos álcoois, nos 2 laboratórios aqui no Bloco 2 da Unipampa Campus Bagé. O senhor pode nos dizer quando foi criado o projeto Etanóis e quais são as parcerias estabelecidas por ele? O projeto Etanóis nasceu em final de março, início de abril. A gente começou a discutir num grupo do WhatsApp com o pessoal da reitoria e outros docentes dos outros campos quais são as possíveis ações que a Unipampa pode participar ou pode iniciar para ajudar no combate a essa pandemia do coronavírus e do Covid-19. Nesse momento, a gente iniciou uma discussão entre os colegas da Química se é possível fazer a destilação aqui e, ao mesmo tempo, a reitoria iniciou negociações com a Receita Federal de Santa Maria e a Receita Federal de Bagé para conseguir o que a gente chama de matéria-prima, que nada mais, nada menos do que basicamente whisky, tequila, gin, vodka apreendido do contrabando aqui da região. Sabemos que através das doações das bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal de Bagé e de Santa Maria, que então foi possível transformar em álcool. O senhor pode nos contar como é feito esse processo de transformar bebida alcoólica em álcool glicerinado? O produto das destilações tem uma mistura de álcool e água, que nem as bebidas. Basicamente, apesar de ter um sabor, um aroma diferente, os 2 compostos principais são álcool e água. Na destilação, que funciona a partir da diferença do ponto de ebulição, o álcool puro possui um ponto de ebulição bem inferior ao ponto de ebulição da água. Essa é a propriedade física que nós utilizamos para separar. Durante a destilação, então, a gente consegue chegar com os nossos destiladores que a gente tem aqui a uma concentração em torno de 80 a 85 graus. Este álcool que a gente tira do nosso laboratório, então tem que ser diluído para álcool 80 ou para álcool 70. Isso é um processo que tem que ser feito num laboratório de manipulação. A gente tem autorização da Vigilância Sanitária Municipal para fazer essa manipulação. Uma colega que é farmacêutica pela graduação está fazendo esse trabalho e basicamente é diluir o álcool para a concentração desejada. No caso do álcool 80 glicerinado, acrescenta-se também um pouquinho de glicerina. Essa glicerina é um composto resíduo da produção de sabão, que é acrescentado para deixar o álcool mais agradável para as mãos. O termo técnico é um umectante, deixar ele mais agradável, não resseca tanto a pele quanto o álcool puro, sem glicerina. Adicionalmente, a gente acrescenta também um pouquinho de peróxido de hidrogênio para esterilizar o álcool mais uma vez, para ter certeza que é álcool puro sem nenhuma contaminação.
Esse é um manual da OMS, não sei o número agora, que saiu no início do ano, quando a pandemia começou no nível mundial. Eu li nas reportagens sobre o projeto que foram produzidos álcool 70 e também álcool 80 graus, álcool 90 graus e também 92,8%. Então, o senhor pode nos dizer a diferença entre esses tipos e quais as suas funções ou eficácias? A graduação, o grau de álcool, diz para nós quanto nós temos de etanol e quanto nós temos da água. Um álcool 80 graus significa que em 1 litro desse álcool temos 800 mililitros de etanol, álcool, e 200 mililitros de água. Isso significa 80 graus, volume por volume. Quanto maior esse número, maior é o teor alcoólico. A gente usou, em uma doação da prefeitura, álcool 92,8. Isso é um álcool comercial. Esse álcool a gente diluiu com os nossos reagentes e envasou para a Prefeitura Municipal de Bagé, que foi buscado essa nossa produção essa semana pelo secretário de Saúde. Isso a gente usou. A gente recebeu também álcool mais concentrado, que também foi diluído para o álcool 80 glicerinado ou álcool 70 sem glicerina. É um processo bem simples, só diluir. Só que os cálculos têm que ser adequados todos os dias. Quando as pessoas entram no laboratório de manipulação, tem que adequar a temperatura, porque a densidade dos líquidos muda com a temperatura. A gente tem que ver a nossa matéria-prima, qual a graduação do álcool a gente usa como matéria-prima que sai. Agora, matéria-prima para manipulação é o álcool que a gente produz aqui nas destilações. Um dia é maior, outro dia é menor. Isso varia muito com as condições que a gente tem aqui. O senhor pode nos dizer qual a importância do uso do álcool em gel para inibir não só o vírus em questão, que é o Covid-19, mas também as bactérias e outros vírus? Álcool em gel comercial é um desinfetante tópico já usado desde sempre. No caso do vírus, acontece o seguinte: o vírus não é nenhum ser vivo, é um aglomerado de informação genética protegida por uma camada de gordura. O álcool destrói essa camada de gordura, então o vírus não pode mais infectar células. Com bactérias, a ação é basicamente igual. É uma bactéria, uma célula viva, pequena. Nós temos o núcleo, nós temos o citosol, e em volta da célula tem uma membrana que são lipídios, gorduras. Essas são destruídas pela ação do álcool. O álcool dissolve essa camada e mata, assim, o micro-organismo. Por que a gente usa álcool 70? Há estudos que álcool, na concentração de 40, também mata micro-organismos. Entretanto, isso é um estudo in vitro, em tubo de ensaio. Na nossa pele, a gente não tem um tubo de ensaio, então a gente aumenta a graduação do álcool para ter certeza que tudo morre. Se a gente usasse o whisky para lavar as mãos, para ficar assim, funcionaria também, só que teria que literalmente tomar banho nessa concentração de álcool das bebidas para ter a certeza que a gente mata todos os micro-organismos que nós temos na pele. Então a gente tem 70 para ter a certeza. Por que a gente não usa mais? Quanto maior a concentração, mais rápido o álcool evapora. E o tempo de permanência do álcool na nossa pele também é um fator que a gente tem que levar em consideração. Quanto mais longa a permanência na pele ou nos objetos, maior também é a eficácia. Então, 70 é um compromisso. Evapora devagar e concentrado o suficiente para matar todos os micro-organismos que temos na pele. E o álcool em gel se usa porque o gel se usa porque é fácil de dosar. Tem dosadores, pega uma gota, espalha na mão. É um pouquinho mais fácil lidar com uma coisa, com um produto que é um gel, do que com um líquido direto.
O gel, infelizmente, para produzir um álcool em gel, a gente precisa de um composto que se chama espessante. E o espessante que se normalmente usa para produzir álcool em gel é muito escasso no mercado mundial no momento. Temos um grupo no campus Itaqui que tentou comprar pelo Mercado Livre no Paraguai, na Argentina, no China, na Europa, não conseguiram. Eles conseguiram via um contato um produto parecido que estão esperando chegar lá. Quando chega lá, a gente vai receber uma amostra para testar aqui. Mas no momento a gente não, infelizmente, não podemos produzir álcool em gel. Acompanhamos também que o projeto Etanóis produziu sabão e sabonete líquido. Então, o senhor pode nos dizer como foi feito para conseguir a gordura e como é feito o sabão e o processo para chegar à forma líquida? A produção de sabão é um projeto separado. São os colegas da área de alimentos que fazem isso. Não faz parte do projeto Etanóis. Mas, como químico, eu sei mais ou menos o que acontece. Quando pega, a princípio, a gente pode produzir sabão, sabonete, à base de qualquer tipo de gordura. É um processo que precisa ferver a gordura com soda cáustica e depois ajustar o pH do produto para que não destrói a pele, porque soda cáustica é algo extremamente básico. Se a gente usasse esse sabão direto na pele, ia causar queimaduras, então tem que ajustar o pH. Como os colegas fizeram exatamente o processo, não sei. Eu sei que eles estão parados porque não tem mais soda cáustica aqui no campus para fazer a produção do sabão. Um processo razoavelmente simples, a produção de sabão caseiro, é a mesma coisa, o famoso sabão em barra, a partir dos restos do óleo de fritura, que às vezes a gente faz em casa, no fogão a lenha, é o mesmo processo. Pega uma gordura, larga soda cáustica, ferve ela e depois deixa endurecer. No caso do sabão líquido, é acrescido um pouquinho mais de água para deixar o produto líquido. O senhor pode nos dizer quantos litros de álcool foram até então doados até o momento? Nós doamos 100 litros para a Receita Federal de Bagé. Nós doamos na segunda-feira 680 litros de álcool glicerinado para a Secretaria Municipal de Saúde de Bagé e 50 litros de álcool 70 que serve para desinfetar superfícies, objetos, etc. Nós fizemos uma doação pequena para o DA do curso da Engenharia da Energia, em torno de 4 a 5 litros foi doado para eles, que eles acrescentaram em cestas básicas. E a gente doou para o pessoal de limpeza aqui e para os terceirizados, os porteiros, os guardas, para a segurança deles, né? Enfim, a Unipampa também é responsável por eles. Estamos em contato com outras prefeituras aqui da região que também estão interessadas no nosso produto. A gente está produzindo álcool todos os dias. Agora, vem um fato que é estranho e, ao mesmo tempo, muito importante. A gente não pode fazer no momento doações porque a gente não tem vasilhames para envasar o nosso produto. Esse é o grande problema. A gente está tentando conseguir os galões de 5 litros, mas as fábricas que tem aqui no Sul não dão conta da demanda. É um produto que se tornou escasso também. São os galões de 5 litros de plástico branco, bem simples, não é nada complicado, mas não tem no momento no mercado devido à grande demanda. No Uruguai, na Argentina, não tem como comprar porque, por causa do câmbio, é muito caro. A Unipampa não está ministrando aulas à distância como as universidades privadas, mas está agindo em outras ações, com projetos de pesquisa, como estimativas de contaminação e os testes de Covid-19. Sendo assim, o que o senhor pensa sobre esse engajamento social da universidade pública? Bom, nós estamos aqui agora em Bagé desde 2006. A gente vai fechar 14 anos, infelizmente com suspensão das aulas até não sei quanto. Até então, eu sempre tive a impressão que a Unipampa não entrou no centro da vida
nas cidades onde nós estamos como Unipampa. E nesse momento, toda a situação da pandemia é lamentável, mas é uma chance para a Unipampa mostrar para a sociedade, que até então estava muito retraída ou muito cética a respeito da universidade pública, é uma chance para nós mostrarmos o que nós podemos fazer. Destilação de álcool, no caso nosso, não é muito complicado, mas a gente pode ajudar a comunidade. Os colegas de Uruguaiana fazem, eles estão, não sei se já entrou em ação, mas eles vão conduzir os testes para o vírus lá. É algo muito importante, porque até então os testes, as amostras de Uruguaiana foram para Porto Alegre, 9 horas de carro, 10 horas, não sei. É muito importante o impacto da gente. Não é só a destilação, não é só conduzir os testes, são os colegas do jornalismo, são os colegas das áreas humanas que fazem divulgação do trabalho, são os colegas... Eu tenho que admitir, eu não tenho conhecimento de todas as ações que são desenvolvidas, mas é muito potencial que a Unipampa tem, que está mostrando agora, nesse momento, para a sociedade, que a gente está fazendo um trabalho sério e um trabalho que tem realmente um impacto muito grande aqui na região. Professor, no mês passado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul diz que, abre aspas, edital emergencial no combate à Covid-19 tem 215 propostas submetidas em apenas 10 dias, fecha aspas. E em seguida, a Unipampa noticia a seguinte nota, abre aspas, a Unipampa é uma das universidades que mais submeteu propostas ao edital da FAPERGS de combate à Covid-19, fecha aspas. Então, o senhor, como servidor público, analisa de que forma essa informação? Primeiro, gostaria de parabenizar todos os colegas que submeteram propostas para esse edital emergencial. Isso significa que nós estamos atentos às chances, que nós estamos, nós como Unipampa, todas as áreas de pesquisa, estamos capacitados a conduzir pesquisas de ponta. Muitas vezes as pessoas pensam, a sociedade pensa, a Unipampa só dá aula, mas não é o caso, a gente faz pesquisa de ponta em várias áreas, em todas as, não só nas exatas, nas engenharias, também nas áreas das humanas, que infelizmente aqui em Bagé temos pouco contato com áreas das humanas, mas isso mostra como os professores, inclusive os técnicos da Unipampa, são engajados na pesquisa. Mais uma vez, mostra a importância da Unipampa como unidade de pesquisa, como instituição de pesquisa aqui nessa nossa região. Para finalizar, de que forma esse tipo de projeto colabora para o reconhecimento da importância da instituição pública na sociedade? Como eu já falei anterior, principalmente o projeto e a cobertura na mídia ajuda a nos posicionar aqui na sociedade. Vocês saberam, quando nós começamos aqui em 2006, o pessoal perguntou Unipampa, mais uma universidade particular? Não, a gente respondeu, não, é federal, só não colocaram o federal no nome porque Universidade Federal do Pampa é o nosso nome, mas a sigla é Unipampa, não tem por que botar o federal ali no meio. Ah, vocês são federais? Tá bom, tá. O pessoal ficou muito reservado. Aqui na região tinha o movimento de federalizar o Urcamp, que por motivos legais não foi possível realizar. Eles pensaram que a gente está aqui para fazer concorrência ao Urcamp, que não é verdade, porque acho que não tem nenhum curso nas duas universidades. A gente se complementa. A gente tem aqui engenharias. A única engenharia que tem em Bagé, no centro, acho que é a engenharia civil. Não sei nenhuma. A gente tem licenciaturas, eles têm. Mas não sei se tem letras no Urcamp. Não tem. Então não tem nenhuma concorrência, porque a gente tem física, química, matemática, música, letras, várias formações. No Urcamp não tem. Então não é concorrência. Agora chega essa pandemia, 14 anos depois que a Unipampa começou a funcionar, e a gente, de repente, tem muitos artigos na mídia, a gente, inclusive, fiquei surpreso, a gente estava na TV esses dias. É muito importante para nós, é uma chance muito grande que a gente não pode deixar passar. É um projeto muito simples, voltando para o Etanóis,
destilação, qualquer aluno que passa pela disciplina do laboratório consegue fazer isso, não precisa de muito conhecimento acadêmico para conduzir uma destilação, para fazer o processo, mas é importante para a sociedade a produção do álcool, porque há uma demanda muito grande e nessa situação até o transporte de outras regiões do país é complicado. E a Unipampa não deixou passar essa oportunidade. A gente está muito bem posicionados. Nós conseguimos verba emergencial não me lembro se é do MEC, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do governo federal. A gente vai melhorar alguns equipamentos que nós temos aqui. Vamos comprar equipamentos. É uma chance muito boa para nós mostrarmos a nossa importância aqui. Então tá bem, a gente encerra então a entrevista com o professor Udo e a gente agradece, tá, professor, pela... Eu agradeço pela disposição de vocês. Tá bem, muito obrigado. Agora fiquem com a leitura do poema Saber Viver, de Cora Coralina, feita pelo Gilmar Bolsan. Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui trazer um poema da Cora Carolina que se chama Saber Viver, de 1965. Saber Viver é um exemplar típico da poética da escritora e condensa em alguns poucos versos o que lhe parece essencial para o leitor, ou para o ouvinte. Trata-se de uma reflexão sobre a vida, feita a partir de um vocabulário descomplicado e com uma sintaxe informal. É como se o eu lírico se sentasse ao lado do leitor e partilhasse com ele aquilo que extraiu de conhecimento ao longo do caminho. Vemos nos versos o destaque para a vida em comunidade, para a partilha, para o sentimento de entrega e comunhão com o outro. É justamente a partir desse encontro que surgem os momentos de maior fruição. O poema é assim. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Acompanhem agora a entrevista feita com a professora Ana Rosa, que é coordenadora do Laboratório de Energia Carboquímica. Estamos aqui com a professora doutora Ana Rosa Costa Muniz, coordenadora do Laboratório de Energia Carboquímica. Muito obrigado, professora, por participar da nossa entrevista. Professora Ana, para quem ainda não conhece o Laboratório de Energia Carboquímica, a senhora poderia nos dizer como ele funciona? Quais são as atividades de pesquisa nele desenvolvidas atualmente? Bem, o Laboratório de Energia e Carboquímica, o LEC, ele é um laboratório dedicado exclusivamente à pesquisa. Não existe atividade de ensino no LEC, somente atividades de pesquisa e dedicado ao estudo, à pesquisa na área da carboquímica. O que é a carboquímica? A carboquímica é um conjunto de processos e de produtos que são produzidos a partir do carvão mineral. São 8 professores que trabalham no laboratório e integram o chamado Grupo de Pesquisa em Energia e Carboquímica, GPEC. Esse é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e existem várias áreas de estudo, então, sempre linkadas à carboquímica. A nossa matéria-prima dos últimos 10 anos tem sido o carvão mineral da jazida de Candiota. E o laboratório se dedica a pesquisas de tecnologias mais limpas de processamento desse carvão, mais especialmente a gaseificação e a pirólise. Mas nós estudamos também o aproveitamento de todos os coprodutos e subprodutos resultantes dessas tecnologias. Então, nós estudamos o produto principal, que é o gás de síntese, chamado Singás, e também fazemos um estudo de aproveitamento do alcatrão de carvão, que é um subproduto, das cinzas,
que é um subproduto, e também do carvão incombusto, que é um carvão devolatilizado, que acaba sendo também um coproduto do processo. Como surgiu a necessidade de criar um laboratório como esse? Partiu de alguma demanda da instituição ou da sociedade? Em 2013, a Unipampa ela concorreu a um edital de 1,5 milhão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, com a proposta de um projeto de uso mais limpo do carvão mineral de Candiota. Esse projeto denominado Desenvolvimento de Tecnologias em Energia e Carboquímica na região da Campanha. Esse projeto, ele ganhou esse edital como um projeto premium, com vistas ao desenvolvimento tecnológico da metade sul do Rio Grande do Sul, onde está inserida a Unipampa e também a Candiota. E assim surgiu o Laboratório de Energia e Carboquímica. O laboratório ele foi uma contrapartida da Unipampa dentro desse projeto. Então, a Secretaria do Estado ela apoiou com os equipamentos e materiais de dentro do laboratório e a Unipampa entrou como contrapartida com vários consumíveis e a parte civil, né, de construção civil do laboratório em si. O Laboratório de Energia e Carboquímica, ele fica dentro do campus Bagé, no bairro Malafaia. Vocês enfrentaram dificuldades ao longo da construção do laboratório? Quais foram elas? Bem, nós enfrentamos inúmeras dificuldades, né? Porque foi o primeiro grande projeto da Unipampa, uma universidade que naquela época, em 2013, ainda estava em fase de implantação. Então, tudo era novidade, inclusive para a Secretaria de Projetos da Unipampa, que hoje em dia nem existe mais essa secretaria, né? Já até mudou de nome. Através, então, desse projeto, a Unipampa ela foi desvendando os caminhos para a execução e para a prestação de contas para projetos dessa ordem de grandeza. Além disso, a Unipampa ela não tinha infraestrutura para adquirir equipamentos tão grandes quanto os existentes no LEC. Então, foi necessário essa contrapartida da universidade, que construiu o Laboratório de Energia e Carboquímica, cujos equipamentos foram quase todos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e até hoje pertencem a essa secretaria. Eles vão ser repassados para a universidade através de doação, mas ainda não foi feito. Qual a relação dos projetos desenvolvidos no LEC com o mercado de trabalho local? O Laboratório de Energia e Carboquímica ele contribuiu muito para a lei de apoio à criação de um polo tecnológico na região da Campanha. Então, com a aprovação dessa lei, diversas empresas, em especial de fertilizantes e metanol, deverão vir para a região, gerando emprego, renda e desenvolvimento social e econômico para a região da Campanha, para toda a região da Campanha. Então, a expectativa é da implantação do polo tecnológico em carboquímica. Como funciona o ingresso dos discentes no laboratório? A seleção acontece por meio individual de cada tutor de projeto? Bem, os discentes do LEC, eles são quase todos inicialmente voluntários, né? E eles chegam no laboratório, se apresentam e mostram a sua intenção de aprender, de trabalhar. Nós temos estudantes de todos os semestres, né? Nós temos 2 casos de estudantes que ingressaram na universidade com a intenção de trabalhar, de São Paulo, os 2, já com a intenção de trabalhar no Laboratório de Energia e Carboquímica, né? Então, esses alunos, nós pegamos eles como alunos de iniciação científica desde o primeiro semestre, né? Mas a maioria vai, então, ao laboratório e manifesta a intenção de trabalhar, entram como voluntários, ganham um projeto, um plano de trabalho a ser executado, cada aluno tem o seu, cada aluno se integra num projeto de dentro do laboratório, então eles ficam mais ou menos 1 mês circulando pelos vários projetos e equipamentos do laboratório até que eles se definem por algo
mais interessante para cada um deles. A partir desse momento, a gente desenvolve um plano de trabalho, um cronograma, né, e a descrição bem certa das atividades que eles farão, e eles ingressam. Ao longo do tempo, eles vão adquirindo bolsas, né? Bolsas tem de R$ 400 e bolsas de R$ 200, tem 2 modalidades. E essas bolsas nós adquirimos através de editais de vários órgãos de fomento, como o CNPq, a FAPERGS, bolsas também da própria Unipampa, que são bolsas PDA, e nós temos também bolsas empresa, que o LEC faz através de convênios, né? Como com a CRM. Também existem bolsistas que são contemplados através de projetos do próprio GPEC, do próprio grupo de pesquisa. Dentro do projeto, nós incluímos também a necessidade de estudantes bolsistas. Então, é dessa forma que os estudantes ingressam, né? Primeiramente de forma voluntariada, e normalmente nós vamos passando as bolsas que nós adquirimos por ordem cronológica, né? Então, os mais antigos vão pegando as primeiras bolsas. E é assim que funciona. Mas praticamente quase todos os nossos alunos já têm bolsas, né? Também conversamos com a aluna Gabriela Lucena, do curso de Engenharia Química, que é bolsista de um dos projetos que acontece dentro do Laboratório Carboquímica. Nós agora estamos com a Gabriela Lucena, aluna do curso de Engenharia Química, que participa de um projeto dentro do Laboratório de Engenharia Carboquímica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gabi, como que você começou a participar do projeto de desenvolvimento de tecnologias para o uso de carvão da CRM? Bem, quando eu entrei na Unipampa, uma das primeiras palestras acadêmicas que eu assisti foi do grupo de pesquisa da Carboquímica, né? Daí, fui completamente envolvida por esse laboratório, tive uma enorme vontade de trabalhar lá. Daí, quando eu entrei no laboratório, a professora Ana Rosa explicou que era interessante conhecer todos os equipamentos do laboratório para ver em qual eu me identificava melhor. Então, geralmente, os novos bolsistas, eles passam por cada equipamento onde já existe um projeto pré-determinado e escolhemos qual nos identificamos melhor. Eu escolhi trabalhar com as cinzas leves, o que se encaixou no projeto de desenvolvimento de tecnologias para o uso do carvão da CRM. De que forma a experiência de pesquisa contribuiu para sua aprendizagem no curso de Engenharia Química? Eu entrei no laboratório no meu primeiro semestre de Engenharia Química, né? E, basicamente, eu não tinha muita noção das coisas. Então, com o decorrer do desenvolvimento do meu projeto, eu fui aprendendo mais sobre engenharia química, sobre os temas, não só sobre o meu projeto, mas como do projeto dos meus colegas. No laboratório, a gente sempre tenta se ajudar, sentar, pensar junto, ver a opinião um do outro. E isso sempre agrega muito conhecimento e auxilia, às vezes, né? No entendimento de uma dúvida que era simples e na sua cabeça talvez parecesse muito monstruosa. E a gente sempre acaba se ajudando. Pensando no projeto, qual é o perfil que o acadêmico deve ter para poder participar de um tipo de projeto como esse? Pessoas que gostam de trabalhar e têm vontade de aprender, basicamente. Na minha concepção, na verdade, o aluno de uma universidade, ele necessita querer aprender para estar em um projeto. E tenho certeza de que todos nós temos essa vontade. Até mesmo por estar em uma universidade pública, nós estamos ali buscando conhecimento. Então, para mim, isso deveria ser o requisito básico para trabalhar em qualquer projeto, principalmente também no projeto da Carboquímica. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação aqui na Rádio Uni. Você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes? Bem, obrigado, Guilherme. Se alguém quiser conhecer mais sobre o laboratório, sobre os nossos projetos, sobre o que a gente está preparando lá, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, né, que é @lec.energicarb no Instagram, e no Facebook é o Laboratório de Energia e Carboquímica. Lá tem várias coisas, vários detalhes, tudo que a gente está preparando, tudo que a gente está trabalhando. E é isso. Obrigada.
Para promover um diálogo com os alunos que estão entrando agora em meio aos últimos acontecimentos, nós entrevistamos a professora Janice Botelho, que é egressa do curso de Engenharia Química. Olá, meu nome é Larissa e hoje a nossa entrevista é com a professora Janice Botelho, que é egressa do curso de Engenharia Química e atualmente professora da Universidade de La Salle. Lembrando que a entrevista está sendo feita à distância por conta da pandemia do coronavírus. Então, para começar a nossa entrevista, eu queria saber de ti como surgiu o teu interesse pelo curso de Engenharia Química. Bom dia, Larissa. Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo convite. É um grande prazer estar dando entrevista para a rádio da universidade a qual eu me formei. O meu interesse pelo curso de Engenharia Química, ele surgiu quando eu já estava dentro da instituição, cursando um outro curso que se chama Engenharia de Energias Renováveis e Meio Ambiente. Na época eu estava no 4º para o 5º semestre e eu comecei de antemão a fazer um projeto com o professor Edson Masayuki Kakuno e o professor Fabrício Ferrari, no qual parte dele a gente trabalhava com eletroquímica. Então, a partir daí, fui despertando meu interesse, até que então eu fiz a minha transferência para o curso de Engenharia Química, onde na época, se não me engano, era o professor Marcílio, o coordenador do curso. No ano que tu ingressou, o curso era muito disputado? Foi difícil de entrar na universidade? Eu entrei em 2007/2, então isso quer dizer que eram as primeiras turmas da universidade, então a Unipampa ela estava se iniciando. Nesse sentido, não havia uma grande concorrência porque a universidade não era conhecida ainda. Assim que tu se formou, tu encontrou dificuldades para ingressar no mercado de trabalho? Se sim, quais foram essas dificuldades? Eu me formei então em 2011/1 e nesse mesmo semestre eu ingressei no mestrado também na Universidade Federal do Pampa, só que no campus Alegrete. Tá? Então eu acabei não saindo diretamente para o mercado de trabalho, mas eu dei continuidade aos estudos. Finalizar então o mestrado, eu dei continuidade ao doutorado, só que agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também em Engenharia Química. No meu doutorado, eu fiz parte dele fora do país, né, um sanduíche, e ao retornar, né, no final do doutorado, eu prestei então um processo seletivo a uma outra universidade, a qual eu iniciei então a minha carreira de docente. Bom, Larissa, eu considero que eu não tive um processo tão árduo para entrar no mercado de trabalho, porque eu busquei então me especializar e busquei boas instituições, boas referências, e com isso eu acabei me inserindo mais rapidamente no mercado de trabalho. A partir do que tu acabou de me contar, tu acha que a Unipampa trouxe algum diferencial para a tua formação? Certeza, Larissa. Naquela época, a Unipampa era uma instituição menor, com isso a gente tinha um maior contato com os professores. Estes incentivavam categoricamente que a gente fosse mais proativo, né? Estimulavam a nossa criatividade. E, além disso, são altamente qualificados. Então, isso fez toda a diferença ali na frente. Eu queria saber de ti também, há quantos anos tu leciona na Universidade de La Salle? E quais os motivos que te levaram a trabalhar em outra cidade? Minha carreira docente se iniciou em 2017/2, em uma outra instituição, em Caxias do Sul, a qual eu tenho imenso carinho, foi a primeira instituição a me acolher. Posteriormente, então, a Universidade La Salle abriu uma oportunidade para ser docente do curso de Engenharia Química e do curso de Química e ainda a inserção em um programa de pós-graduação. Eu sempre tive uma vontade imensa de dar aula no meu curso de formação e também de me manter pesquisando. Então, essa oportunidade ela veio ao encontro de tudo o que eu gostaria. Então, estou na Universidade La Salle desde 2019. Motivos que me levaram então a buscar a oportunidade em outra cidade é que eu acabei saindo para fazer o doutorado e com isso as oportunidades elas acabaram surgindo ao entorno, né, em regiões ao entorno onde eu estava e a vida foi levando, né? A gente acabou indo para onde a vida foi te carregando. Mas eu sinto sim uma vontade imensa de voltar para a fronteira, né?
e quem sabe um dia aí virar docente da Universidade Federal do Pampa. O que tu acha das ações que vêm sendo realizadas pelo curso de Engenharia Química na luta contra o coronavírus? Inicialmente eu queria parabenizar aos professores, técnicos e alunos e a própria instituição por todas as ações que vêm sendo realizadas em prol do combate ao coronavírus. Eu particularmente acompanho o grupo nas redes sociais Etanóis. Queria parabenizar pela escolha aí do nome, né? Foi um nome bastante criativo. Acho que todas essas ações mostram o quanto a busca pelo conhecimento é importante dentro de uma sociedade onde, quando a mesma se abate por situações como esta da pandemia, são os diferentes ramos e diferentes profissões que interagem entre si para buscar uma solução única. A partir do que tu acabou de falar, qual a tua opinião sobre a importância do investimento na pesquisa dentro das universidades federais, principalmente nesse momento? É de extrema importância, né? Não existe aí a construção de uma solução ou a resolução de um problema sem inicialmente se ter a construção do conhecimento. Para isso tem que existir então ações do poder público, sim, né, que incentive o desenvolvimento aí da pesquisa e a busca por conhecimento. E para finalizar, eu queria saber que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas que estão entrando na universidade agora e para os alunos de Engenharia Química em meio aos últimos acontecimentos. Como mensagem final aí para os alunos do curso de Engenharia Química, eu gostaria de dizer que o curso é incrível, que eles não poderiam ter feito escolha melhor, né? Eu, como uma apaixonada pela Engenharia Química, mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria para eles fazerem tudo da melhor forma possível, se empenharem para entregarem um trabalho com conhecimento e com qualidade, mas acima de tudo se importarem com as pessoas, porque sem as pessoas nada mais faz sentido. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço por ter nos concedido essa entrevista. Espero que a gente consiga, por meio dela, fazer uma interação com os novos que estão entrando agora, para que eles não desmotivem em virtude dos últimos acontecimentos. E é isso. Até mais. Larissa, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Ficamos à disposição. Além disso, conversamos com a nutricionista Jéssica, que nos falou um pouco sobre o que devemos fazer para manter uma alimentação saudável no período de quarentena. Olá, eu sou Gilberto e estamos aqui com a Jéssica Tchiave. Ela é nutricionista formada pela Urcamp e ela vai falar hoje um pouco sobre o que muda na nossa rotina nutricional com essa pandemia. Olá, Gilberto. Olá a todos que vão ouvir, né, que estão me escutando agora. Como o Gil disse, sou formada, né, em nutrição. O meu ramo de trabalho agora é mais em questão alimentar mesmo, mais em questão de boas práticas, né, que é uma parte realmente importante, é a parte que se trabalha nos restaurantes, né. Então, a gente vai falar sobre alimento e é uma parte que, modéstia à parte, lido bem. Ótimo. Então, falando sobre boas práticas, quais são os hábitos que eu devo reforçar ou criar com o manuseio e preparo dos alimentos, sabendo que estamos no meio dessa pandemia? Bom, a gente aprende, né, e deveria continuar ensinando para as pessoas que a gente sempre tem que higienizar tudo que a gente traz de fora de casa quando a gente entra. Quando a gente vai ao supermercado, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha que ter esse cuidado de higienizar embalagens, pensando que, por exemplo, uma lata de refrigerante, ela fica exposta tanto a qualquer pessoa que toca, tanto fica na prateleira, fica nos depósitos. Geralmente, o lugar que tem comida tem bichos, tem insetos, tem roedores. Então, esse já era um cuidado que a gente tinha que ter com essa limpeza. Como a gente pode fazer isso? Né? Agora que já ficou amplo esse cuidado, que as pessoas realmente entenderam que precisa haver esse cuidado, como a gente pode fazer? Ao chegar em casa com os produtos, não precisa ter uma noia, não precisa ficar assustado e achar que todo produto pode te contaminar.
mas é importante. A gente pode fazer isso com água, né? Água sanitária, né? Com a que boa, que todo mundo conhece. A gente pode fazer com isso, ou aquela água sanitária que você possa ter em casa, da marca preferida. Com álcool 70, não precisa ser outros tipos de álcool, e nem seria o ideal, tá? Água com álcool, se ele for mais forte, uma aguinha com sabão, pode ser simples. Os vegetais, a mesma coisa. Vamos fazer o quê? Tem cloro. A gente pode botar umas gotinhas de cloro na água, né? E botar as folhas lá, lavar as frutas, os vegetais, os legumes. Mas a nossa necessidade nutricional muda junto com a rotina pelo fato da gente estar de quarentena? Na verdade, não. O que muda nutricionalmente para as pessoas que vão ficar na quarentena é que a gente vai ficar mais em casa, certo? Então não vamos gastar tanta energia, certo? Então a gente pode sim comer menos. Deveremos comer menos porque estamos gastando menos. O que acaba acontecendo é, por estar na quarentena, a gente acaba aumentando a ansiedade e começa a comer mais. Não seria o certo. O que a gente pode fazer? Cozinhar. Olha que louco, vamos pensar, não vamos comer, vamos cozinhar. Não, mas o fato de estar ansioso, cozinhar nos ajuda com isso. E como a gente está em casa, tem como fazer alimentação, né? Vamos pensar que a gente vai comer bem em casa. Sim. Então, o que muda? Por exemplo, a gente deixou de estar nos fast foods. Embora a gente peça muito mais comida em casa, a gente também pode pedir uma comida mais saudável, tá? E cuidar disso. Muda o quê? Como a gente está falando de uma pandemia, de um vírus, a gente tem que aumentar tanto a nossa hidratação, tá? Que é primordial, e comer alimentos ricos em vitamina C, que pode ser acerola, laranja, goiaba, limão, açaí, maracujá, né? Os vegetais de folhas verdes escuras, manter a ingestão de fibras para manter todo o funcionamento da microbiota, né? Intestinal funcionando, isso vai ajudar muito na questão da imunidade. Comer bastante os legumes, verduras, aveia, os cereais integrais, alimentos ricos em zinco, né? As carnes, frutos de mar. Para o pessoal que não come carne também, as folhas verdes escuras sempre é uma boa pedida. A ingestão de selênio, né, também, que é bem importante, isso a gente consegue nas castanhas do Pará. E também os chazinhos, além de nos deixar calmo, também nos ajuda nessa questão de imunidade, que é o que a gente tem que ver agora. Melhorar a nossa imunidade para ficar forte. E o que eu poderia comer quando batesse a ansiedade e estou a fim de comer? Não estou com fome, estou a fim de comer. O que eu poderia comer para não ser algo necessariamente gorduroso ou açucarado? Frutas. O problema, nesse caso, Gil, é que a gente quer comer, certo? A gente precisa estar mastigando. É uma maneira que a gente encontra de lidar com a ansiedade. Então, às vezes a gente coloca para um paciente, por exemplo, deu uma fome, vamos comer uma fruta. E esse paciente entende que ele pode comer 10 frutas. 10 laranjas, por exemplo. Já aconteceu de paciente me relatar que faz isso, porque tem que comer uma fruta. Então, não. O que a gente pode fazer? Vamos comer uma fruta, vamos comer umas castanhas, nada em excesso. Comer vegetais mais duros, por exemplo, vamos trazer para o meio da tarde uma cenoura, que é mais complicada de comer ela crua, a gente tem que mastigar mais, cansa mais para comer, entende? Entendi. Ou fazer alguma receita também vai nos ajudar. Não vai aliviar toda a ansiedade, mas de uma maneira a gente consegue mais ou menos lidar, porque a gente fica ansioso. A gente não tem nada, não é questão de nada para fazer. Mas a gente lê um livro, ou quem está no home office está trabalhando em casa, e aí olha a geladeira e quer alguma coisa, porque está nervosa com o trabalho, é uma coisa que ela não faria no trabalho, por não poder comer, ou não ter tempo de ir buscar, ou por não levar uma marmitinha para o trabalho, ela não poderia fazer aquilo, ela ficaria com aquela fome. E em casa ela pode simplesmente fazer um bolo, ela pode ter uma torta na geladeira e comer isso no meio da tarde. A possibilidade da tentação. Exatamente. E a ideia é sempre trazer os vegetais. E mesmo que
a gente não pode estar saindo, as academias estão fechadas, sempre tentar manter o corpo em movimento, de alguma maneira. Hoje, com a pandemia, tem muitos profissionais, muitas academias ensinando e tentando levar isso. Então, também seria importante, além de trabalhar a mente, trabalhar o físico. Muito obrigado, Jéssica, tanto por esclarecer aquilo que a gente deveria se atentar ainda mais em tempos difíceis, e agradeço demais a entrevista. Bom, eu vou reforçar, né, aquilo que eu falei antes. Antes de levar os alimentos para casa, deixar e botar nos armários, na despensa, higienizar com álcool e com a solução clorada que se encontra em qualquer supermercado ou loja de naturais, né? Retirar essas frutas das embalagens, fazer esse mesmo procedimento, não com álcool, tá, gente? Os vegetais, vocês higienizem com a solução clorada, tá? Em toda a embalagem vai vir como usar, qual é a quantidade de colocar para tanto de água, né? Tentar usar da pandemia como um incentivo para se cuidar mais. A gente precisa estar saudável. A gente nunca sabe o que vai enfrentar no dia de amanhã. Então, é preciso estar saudável, né? Aproveitem o tempo para planejar cardápios, retirar sal, gorduras, testar novos pratos também é importante, se limitar, né, o consumo de ultraprocessados e procurar sempre um profissional, tanto para conversar, para esclarecer dúvidas, tanto um profissional de atividade física, né, um profissional de alimentação. E se vocês estiverem muito ansiosos, está sendo muito complicado lidar com a alimentação, né, nesse processo todo, que eu sei que é difícil, é sempre bom conversar com um psicólogo para ajudar, porque uma coisa desencadeia a outra, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a galera aí, que eles me passam, e aí a gente pode fazer em outros momentos as dúvidas de vocês. Eu agradeço a oportunidade, o espaço cedido. E você disse sobre enviar dúvidas. Você tem um Instagram profissional, não tem? Você pode passar o @. Nutricionista J. Schiavini. É mais fácil para o pessoal entender. Ok. E me procurar como Jéssica Schiavini vai achar dessa maneira. Ok, muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Agora fiquem com a entrevista feita com a Isabela, que vai nos contar um pouco sobre seus receios quanto ao uso da cloroquina para tratar o novo coronavírus, após fazer uso do medicamento para tratar a malária. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu sou a Sharon e estou aqui com o Gabriel. Nós vamos entrevistar a Isabela Ramos, estudante de Direito da UF, que contraiu malária após ir ao norte do Brasil fazer uma pesquisa. Em seu tratamento médico, a Isabela fez uso do medicamento cloroquina, a mesma droga que está passando por pesquisas para uso contra o Covid-19 e que, no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que seu uso poderá ser incorporado ao tratamento de pacientes com caso grave do vírus. Olá, Isabela. Olá, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite. Para mim é muito importante poder ajudar com um pouco de informação nesses tempos tão difíceis e é ainda mais especial poder fazer isso de casa aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Em que estado brasileiro tu contraíste malária? O governo dessa região fornece instruções às pessoas sobre os riscos dessa doença e do seu tratamento? Eu viajei ao estado do Pará para pesquisar sobre os quilombos do município de Oriximiná em 2018, a convite do Laboratório de Justiça Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. E o que aconteceu comigo foi uma surpresa muito desagradável para todos nós. A UF mantém a Unidade Avançada José Veríssimo há décadas no município e de lá saem excursões de atividades de extensão e pesquisa dos cursos em várias áreas, como o Direito e a área da Saúde subindo o Rio Trombetas. Nós não tínhamos conhecimento de nenhum caso de malária e vários colegas e professores meus já estavam retornando a Oriximiná pela segunda vez, pela quinta vez, etc. O governo dessa região não forneceu nenhuma instrução prévia para as pessoas sobre os riscos da malária e sobre o tratamento. Nós fomos informados sobre a malária já durante a viagem, depois de termos passado a noite em um quilombo, onde uma agente comunitária de saúde se apresentou e comunicou que naquela comunidade, naquele quilombo, no dia anterior haviam sido diagnosticadas 14 pessoas com a doença.
Então, ela pediu para que nós reforçássemos os cuidados com repelentes, etc. E para que nós, caso sentíssemos algum sintoma, fizéssemos o teste da lâmina, que consiste em o exame de sangue com uma gota espessa em uma lâmina de vidro, onde com um contraste simples você consegue visualizar no microscópio. Só que o problema é que esse exame para eles é muito mais comum no norte do que aqui no sudeste. Então, eu demorei cerca de 15 dias para ser diagnosticada com malária e passei por 5 médicos diferentes da rede pública e também da rede particular até ser diagnosticada com a doença. Quais foram os efeitos colaterais que o uso do medicamento cloroquina apresentou e a partir de quanto tempo de uso esses efeitos apareceram? Eu acabei sendo diagnosticada com malária no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. E assim que eu fui diagnosticada, eles já começaram a administrar o remédio, a cloroquina. É muito importante dizer que a malária é uma doença muito debilitadora, a anemia é muito grave, mas os efeitos colaterais da cloroquina, eles são muito específicos e muito fortes. Com certeza foi a pior parte de ter malária. Tanto que durante os 5 dias de internação, esse medicamento foi suspenso para mim durante 2 vezes. Eles tiveram que trocar porque eu começava a relatar um enjoo muito forte, uma náusea muito forte. E como o remédio ele é tomado por via oral, não era muito útil que eu fizesse o uso do medicamento para colocar ele para fora. E eu chorei várias vezes durante esses dias porque eu não conseguia me alimentar direito, eu não conseguia dormir direito porque eu precisava de ajuda o tempo inteiro para me locomover. Eu também tive alterações gastrointestinais que eu nunca havia relatado antes, que eu nunca havia sentido antes, como fezes com espuma, não era bem algo da malária. E olha, eu já tinha ficado doente com a malária durante 15 dias antes disso. Parecem efeitos colaterais muito bobos, mas quando você está tão debilitado assim, qualquer momento de paz e descanso que você não consegue ter é um momento que te deixa ainda mais debilitado e frágil mesmo. Bom, quando feita a prescrição médica para o tratamento contra a malária, tu foi informada sobre as contraindicações? Essa pergunta é muito curiosa porque, na verdade, não. É claro que eu não culpo a equipe médica da Fiocruz, inclusive eles foram maravilhosos comigo, mas às vezes por eu também estar numa posição muito frágil, eu não tive essa explicação explícita. Inclusive, eu tenho uma anotação no meu bloco de notas do celular onde eu precisava anotar para poder fazer as perguntas para o médico, porque como o remédio foi suspenso várias vezes, eu já não sabia se eu estava tomando a cloroquina, ou artesanato, ou a primaquina. Eu não sabia mais qual tipo de antimalárico eu estava tomando naquele dia e se ele estava fazendo efeito via oral, e por que que as minhas fezes estavam todas estranhas. Eu tenho isso tudo escrito, né, num dos dias em que eu fiquei internada. E eu sabia que era um remédio forte. Eles sempre verificavam a minha frequência cardíaca, que já estava alterada por conta da malária. Então, de horas e horas, de tempos em tempos, vinha um enfermeiro, fazia aferição da pressão, fazia aferição da oxigenação, fazia aferição da frequência cardíaca. Mas também por conta da malária, mas eu não sabia que isso precisava ser ainda mais reforçado por conta do uso da cloroquina. Eu vinha saber depois, numa outra consulta no ambulatório da Fiocruz. Logo que foi anunciada da possibilidade de incorporação dos medicamentos hidroxicloroquina e cloroquina ao tratamento de pacientes com Covid-19, muitas pessoas compraram as drogas sem orientação médica e com o intuito de já utilizá-las, ou então estocar para uma necessidade futura. Isso ocasionou a falta desses remédios nas farmácias. De acordo com a tua experiência no uso dessa droga, o que tu pensa sobre isso? Se eu pudesse definir em uma palavra, seria pavor. Eu não sou da área da saúde, o meu caso foi muito difícil porque eu passei 15 dias procurando um diagnóstico em hospitais e os médicos aqui do Sudeste não têm preparação para lidar com o paciente vindo de zona endêmica da malária, né, da Amazônia.
Mas assim que eu vi o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falando da cloroquina, eu levei um susto, porque eu sei que é o remédio que salvou minha vida, mas ao mesmo tempo é um remédio que me deixou muito mais debilitada do que eu já estava. Então, na hora eu fiz vídeos pro Instagram, dizendo para as pessoas, postando a foto do meu resumo de alta, contando a elas que eu tomei esse medicamento, pedindo para que os meus amigos dissessem às pessoas que esse medicamento não é um salvador, nenhum tipo de automedicação é brincadeira, inclusive pode matar. O remédio pode ser veneno também. Eu não tive uma situação de supressão respiratória, como é a causada pelo Covid-19, mas eu passei por uma supressão cardíaca e já me senti muito mais debilitada e cansada durante o uso desse medicamento, isso num ambiente super controlado, com uma alimentação incrível, sem precisar ser entubada, nenhum tipo de isolamento, e toda essa situação difícil que a gente vê que os pacientes passam. Então, definitivamente, eu penso que a gente precisa, claro, fazer todos os testes possíveis para controlar a situação do paciente, seja com a cloroquina, seja com qualquer outro medicamento, mas sempre com responsabilidade e sabendo que hoje, mais de um mês depois do início do isolamento social no Brasil, a gente ainda não tem esses exames como conclusivos, essas pesquisas como conclusivas, então a gente precisa realmente ter uma responsabilidade, não tomar a cloroquina de uma maneira artesanal, de uma maneira experimental em casa, ou forçar os médicos que estão fazendo atendimento a esses pacientes a prescreverem a cloroquina, porque é uma experiência que eu não desejo para ninguém. Se sentir ainda pior por conta de um medicamento que pode não estar curando você. Pelo menos no caso da malária, eu sabia que a contraindicação, né, que o efeito colateral, ele era uma contraindicação, um efeito colateral que era necessário para ganhar a minha saúde de volta. É uma certeza que a gente não tem com o coronavírus, ou seja, é um prazer de novo, digo que está sendo um prazer falar sobre isso para vocês, e espero que essa informação possa abrir a cabeça das pessoas ou reforçar essa noção de que não se brinca com automedicação, ainda mais de frente a uma situação completamente única que a gente está vivendo agora. Obrigado, Isabela, por dividir conosco a tua experiência. Para finalizar, eu queria pedir aos nossos ouvintes que acompanhem as ações que o PET vem realizando nesse período de quarentena, principalmente no Instagram, porque lá nós divulgamos a vaquinha solidária para arrecadar recursos. E com esse dinheiro, nós iremos então poder investir em cestas básicas que trarão máscaras, comida, roupas, álcool gel, para poder ajudar aquelas famílias que estão desamparadas no período de quarentena. Então, quem puder ajudar, corre lá no nosso Instagram e entre em contato com a gente. É isso então, pessoal. A gente termina a nossa programação por aqui. Espero que tenham gostado. E sigam também acompanhando a Rádio Uni por meio das redes sociais. Até mais!